Mais uma vez, todos aqui reunidos, nós três, Gislaine Vieira, Felipe Fernandes e Pamela Correia, para falar aqui sobre o podcast Desveste, que é um podcast que foi criado para falar sobre a conscientização masculina através do autoconhecimento da imagem. Hoje nós estamos indo aí para o nosso episódio número 3, que a gente vai falar sobre a importância da imagem pessoal no ambiente corporativo e como se relaciona com a masculinidade e o autoconhecimento. Sou Gislaine Vieira, consultora e estrategista de imagem pessoal. Eu estou aqui vestida, sou uma mulher branca, de cabelo repartido do lado, na altura dos ombros, loira porque eu pinto. Eu estou com um conjunto verde, musgo, de risca de giz branco e um tênis branco no pé. Vou passar aqui agora para apresentar os meus companheiros, dar boas-vindas ao Felipe e à Pamela e pedir, então, para que o Felipe se apresente. Oi, Gi. Bom, eu sou o Felipe, eu tenho 43 anos, sou advogado, sou também formado em Ciências Sociais e muito curioso pelo comportamento humano. Atualmente, eu ocupo a posição de diretor de RH de uma empresa de mídia aqui do interior do estado de São Paulo, e esse assunto tem tudo a ver com o meu dia a dia. Eu estou vestindo um tênis branco, uma calça de cor clara, cinza clara, e uma camiseta polo de linha azul. E eu sou branco, tenho cabelo crespo e curto. Olá, tudo bem? Eu sou a Pamela. Hoje eu estou vestida com uma sandalinha verde, uma saia preta, uma blusa verde-limão, cabelo preso, brincos, que eu sempre gosto de usar nos brincos. E sou uma pessoa negra, de pele clara, e sou a Pamela, sou psicóloga e sou apaixonada pelas pessoas que se apropriam da sua essência, da sua originalidade, para encarar a vida de forma corajosa. Muito bom. Esqueci de dizer aqui para vocês que estamos gravando direto da minha casa, hein? Estou aqui com o Rogério, com o Bruno, o pessoal que, assim, transformou a minha sala em um estúdio. Gi, você é louca? Não, a gente acredita nesse projeto chamado Desveste, que é justamente para quê, gente? A gente está tirando essa vestimenta que a gente tem e trazendo uma roupagem nova para aquela que você realmente aí você se sente. E hoje, né, esse episódio que a gente vai falar hoje, que é tão relacionado com a imagem pessoal e essa importância dentro das empresas, e eu vou trazer aqui um pouco mais, o antes e o depois da pandemia. Como isso mudou a forma das pessoas se relacionarem, porque nem sempre a gente está no escritório, e antes a gente estava todo dia no escritório, então todo dia a gente tinha que ter roupa para trabalhar, e agora é roupa para ficar em casa. O quanto que a imagem, aquilo que você usa, pode interferir diretamente, inclusive, na sua produtividade. Porque não ache você que trabalhar de pantufa dá no mesmo do que você, não vou falar de trabalhar de salto, gente, mas trabalhar ali, pelo menos um tênis, um calçado, para você ficar em casa, porque tudo isso ele vai impactar diretamente no seu emocional. Começando aqui, eu vou começar com o Felipe agora. Felipe, o que você nota de ponto positivo e de ponto, não vou falar de negativo, mas algo que precisa ser trabalhado nas empresas, através desse posicionamento de imagem pessoal, que você vê, às vezes, que a pessoa é boa, a pessoa é bacana, mas ela não está pronta ainda para representar a empresa? Como que isso você nota também no pós-pandemia? Como que era antes e como que ficou? Pontos positivos e negativos a respeito da imagem pessoal nesse ambiente corporativo. Legal. Vou começando pela segunda, tá? É muito nítida a mudança no ambiente corporativo no pós-pandemia, assim. No pré-pandemia, a gente tinha um ambiente mais formal, inclusive na forma de se vestir. Com aquela imersão, né, de reuniões online que a gente fez, a gente foi se acostumando a nos ver com outras roupas. Então, muito raro alguém colocar camisa para trabalhar de casa o dia inteiro, né, durante a pandemia. Então, a gente foi vendo os nossos colegas de trabalho, as pessoas que convivem com a gente no dia a dia,
seja, ou então a Pan certamente também no consultório dela, com roupas que a gente não estava acostumado a ver. Então, de moletom no frio, né? As pessoas iam de moletom, quem que ia trabalhar de moletom? Jamais. Ou então de camiseta, né? De bermuda. E aí, quando a gente foi voltando da pandemia, aquela forma de se vestir pré-pandemia foi modificada pelo hábito que se constituiu durante a pandemia de se vestir de maneira mais informal, porque para trabalhar, porque as pessoas trabalhavam de casa. Então não dava mais, e isso aconteceu, não dava para a gente impor, voltar. Aconteceu. E isso veio muito paralelo ao movimento que a gente fez na empresa, por exemplo, de um dress code, que a gente chamou de Seja Você. Né? A Gi participou bastante disso também. Sim. E por que Seja Você? Porque a gente também acredita, e isso a gente percebe na prática, que quando o colaborador vai para a empresa com uma roupa que ele se identifique, que ele possa assumir que ser quem ele é, ele trabalha de forma mais conectada com a empresa, trabalha de forma mais produtiva, porque ele está sendo quem ele é. Ele tirou um pouco aquela persona, aquela coisa artificial, aquela barreira que era imposta pela roupa no trabalho, assim, entre ele e o trabalho. Então isso mudou bastante, assim, e a gente estimula que as pessoas se vistam da forma como elas são, inclusive no ambiente de trabalho. Então, tem uma outra coisa que a gente ainda, que pelo setor que a empresa atua, a gente limita, como, por exemplo, camiseta de time ou de partido político, essas coisas, porque é imprensa, a gente não pode tomar partido, né? A gente tem que ser sempre imparcial. Então, esse tipo de orientação a gente continua a dar, mas as pessoas podem ir de bermuda, as pessoas podem ir de camiseta, sempre, e a gente percebeu que não houve um abuso nisso, assim. Ao contrário, as pessoas estão indo melhor vestidas até, porque tem aquele lance delas se conectarem com elas mesmas, representadas. Não fica, né, a roupa de sair, a roupa de ficar em casa, a roupa de trabalho. Isso, né? Isso misturou, né? Já dá uma... Isso misturou, e a pandemia foi a grande propulsora disso, assim, né? Dessa mudança social que aconteceu, inclusive, no ambiente de trabalho. E a adequação, assim, para representar a imagem, porque a imagem da pessoa também se confunde muitas vezes com a imagem da empresa, Total. quando a pessoa está representando a empresa, né? Sim. Então, vamos pensar alguém da área comercial ou da área de negócios que vai atender clientes. Acho que em todas as áreas, assim, tirando quem trabalha muito internamente, assim, a gente percebe também que esse fato da gente estimular que as pessoas se vistam da forma como elas se identificam tem a ver com a nossa cultura. E a cultura hoje da empresa é uma cultura mais próxima dos seus clientes e dos seus telespectadores. Então, isso também criou uma conexão, assim. A gente não tem problema, assim, com essa eventual desconexão da imagem da pessoa com a imagem da empresa quando ela está representando a empresa, assim. Se Talvez isso acontecer, a gente presta alguma orientação. Talvez até porque vocês já estavam trabalhando isso, é algo que vem dentro de um contexto de transformação cultural, né? Exato, né? Porque nem sempre acontece da mesma forma em todas as empresas. Nem sempre isso acontece. Depois eu vou colocar uma situação. Mas eu queria saber da Pamela. Pamela, quando as pessoas chegam lá para você, você percebe que falta... As pessoas chegam falando de falta de autoestima, falta de vontade, falta de... Você percebe, às vezes você pergunta para a pessoa se a pessoa tem um espelho em casa, ela não tem um espelho, porque a pessoa não quer se ver. Você percebe isso? Quanto isso pode impactar do tipo, pedir a conta, não quero mais trabalhar, não estou me sentindo bem. E a pessoa acaba não indo. Com não certeza. Querendo viver. Não vem, né, Gi, com essas nomenclaturas. Vem como Talvez uma que grande a pessoa nem confusão. saiba ainda, né? Isso, uma Tá. grande confusão. Mas a gente olha, né, em muitos casos, que é isso, a desconexão do que eu sinto, do que eu expresso, do que estão cobrando de mim. E, às vezes, no mundo corporativo vem isso, né? Não estão me enxergando.
né, não estão me ouvindo, não estão me vendo. Né? No contexto pessoal, isso aparece muito. Então, nós mudamos de fases, né? Nós somos cíclicos. Então, assim, entre uma maternidade, ou uma saída da adolescência para a vida adulta, né? Ou de uma vida adulta ali jovem para uma vida mais amadurecida, a gente tem esses marcos. E esses marcos vão impactando o nosso meio social. Né? E aqui, dentro do contexto profissional, dentro do profissional, isso também vem. Né? E aí, o que entra quando a gente fala do mundo corporativo? Tem aquilo que eu sou e aquilo que eu preciso entregar. E quando a gente fala do mundo corporativo, a gente precisa entregar e a gente precisa ser aceito. Não tem essa do dane-se o que vão pensar de mim. Porque se eu der esse dane-se do que vão pensar de mim, isso vai impactar, né, o meu posto lá dentro, o meu salário, minha sobrevivência, e assim vai. Então, se a empresa está buscando, né, a minha maturidade, a minha adequação ali dentro, eu preciso entregar. E se eu não ver sentido, aí que a gente começa a entrar dentro do propósito. Né? Se eu não vejo sentido, se eu não estou conectada com o meu propósito, para eu conseguir entregar isso para a empresa de forma alinhada, aí eu vou rompendo com algumas questões aqui internas, e aí vai afetar minha saúde mental, com certeza. Você falou uma coisa aí que é muito engraçado, né? Essa percepção. Talvez as pessoas, elas, ao longo ali na empresa, elas podem até entender que está acontecendo alguma coisa. Ah, mas não vou mudar, não. Ah, vou continuar assim. Mas, a hora que ela tenta para um novo cargo, e ela não foi selecionada, ainda que ela seja a melhor pessoa, aí ela tenta de novo. E o que chega para mim, vou falar para vocês, o que chega para mim é o seguinte: Gi, eu te procurei porque é o seguinte, não sei me vestir. A primeira coisa, a pessoa às vezes já chega assim na lata, principalmente engenheiro, que fala muito isso, engenheira, não sei me vestir, e eu tenho muito conhecimento, mas a maneira como eu me visto, as pessoas não querem na empresa. Eu falei, mas por que você chegou nessa conclusão? Porque eu tentei para 2 vagas, eu tinha um conhecimento técnico para passar nas 2 vagas, mas as pessoas que passaram antes de mim foram pessoas que se vestem melhor do que eu. Ninguém me falou, mas eu entendi que eu preciso mudar. Aliás, eu não preciso só mudar a maneira como eu me visto, mas eu sou uma pessoa muito prática. Como eu sou engenheira, eu resumo o meu trabalho em 2 frases. E aí a coleguinha do lado, ela faz uma dissertação que parece... Como se posiciona, como se entrega. O que ela entregou, né? Não prometeu nada, ela precisa entregou se vender tudo. melhor, é isso, marketing pessoal. Exato. E aí ela descobriu que ela precisava fazer os 2. E ela falou, Gi, eu preciso fazer as 2 coisas. O outro já fui atrás. Eu já tô atrás de um especialista para esse desenvolvimento. Porque para mim é prático. Você quer que eu resolva isso? Eu vou lá, pá, puf. Aí a pessoa resolve, ela pá, 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 puf, pá, e ela fez a mesma coisa do que eu, e ainda mais ou menos. Mas tudo bem, ela resolveu. Só que a maneira como eu falo é muito prática. Então, eu não passo todo o peso da minha sabedoria, nem quando eu vou me vender. E aí, então, ela começou a fazer o processo da consultoria de imagem, fez o processo que ela fazer desse desenvolvimento da fala, enfim, né, das expressões, como se comunicar melhor. E aí, quando a gente estava no final da consultoria, ela falou para mim, Gi, caiu uma vaga. Na verdade, eu fui indicada para uma vaga, num evento que eu fui, que eu jamais poderia imaginar. Eu falei, agora é a hora. Ela falou, não coloca tanta fé assim, não, porque é um passo além daquela que eu estava tentando, que 2 pessoas entraram na minha frente. Eu falei, mas se te convidaram, é porque estão vendo potencial. E ela já estava no processo da mudança. E aí, ela foi convidada a participar. Então, já é uma coisa, assim, bem interessante. E aí, terminou o processo, eu falei, escuta, como é que está o desenvolvimento da vaga? Ela falou, olha, não saiu ainda, mas a hora que sair, eu vou te avisar. E isso é uma pessoa que ela é uma argentina que fica na Inglaterra. Então, assim, e a gente estava fazendo a consultoria toda de modo online, né? E aí essa vaga saiu. E ela mandou uma mensagem, ela falou, eu nem acredito, mas eu passei na vaga. Que legal. Aí você fala, Gi, ela só por causa da imagem? Claro que não. Mas a imagem fortaleceu Da conexão, né? aquilo que ela já tinha dentro dela e que
Ela, dessa vez, ela fez de uma outra forma. Óbvio que a expertise dela, ela, né, maravilhosa, mas a imagem só veio para complementar aquilo que ela começou, esse processo do que a gente vem falando de autoconhecimento, E fortalecimento, de né, fortalecimento. Gi? Então, eu sei que eu sei, eu percebi o que me faltou, eu ali me comparando, porque nós nos comparamos o tempo todo, eu me comparando com outros, eu vi que os outros candidatos, né, tinham uma forma de se posicionar melhor, de se apresentar melhor, eu fui buscar isso para mim e rolou e deu certo, né? É Talvez eu entre nesse exatamente caminho. isso. A gente chama isso de soft skills, assim. Então, ela, engenheira, ela estava detonando no hard skill. A companheira de trabalho, o companheiro que ela mencionou, tinha habilidade, tinha bastante soft skill. Por que isso? Vamos pensar num exemplo prático, assim. Você vai num fisioterapeuta. Você tem dois fisioterapeutas, a mesma situação, você está com a mesma lesão no joelho. No primeiro fisioterapeuta, você chega, ele pega lá no seu joelho, dá uma estalada, faz alguma coisa lá, meia hora resolveu o seu problema, você vai embora para sua casa. Nossa, mas o cara me atendeu em meia hora, pô, meu joelho já está bom. Aí você vai no outro fisioterapeuta com a mesma dor. Esse outro fisioterapeuta, ele vai te atender em 1 hora, por exemplo. Mas ele vai te explicar, ele vai falar, olha, seu joelho, aconteceu isso, a lesão aconteceu por causa disso, agora eu vou fazer tal coisa. Você dá licença, eu vou mexer no seu joelho aqui e tal coisa, você vai sentir um reflexo aqui e tal. Ele vai te explicando aquilo que ele está fazendo. Ele fez a mesma coisa que o primeiro fisioterapeuta fez. Só que ele te explicou, ele te deu conhecimento daquilo que estava sendo feito. Você vai sair muito mais satisfeito do segundo fisioterapeuta, Sim. porque você sabe aquilo que aconteceu. O primeiro fisioterapeuta tem uma deficiência em soft skill. O segundo, além de ter a mesma habilidade que o primeiro na questão técnica, ele também tem a soft skill. E ele pôde usar isso e você saiu como paciente muito melhor. Isso acontece num ambiente corporativo direto. Assim, quando ela percebeu isso e se desenvolveu, a carreira dela deu um avanço. Está ligado a isso, né? Sim. E assim, isso é uma coisa que eu não sei nem se as empresas podem falar. Olha, melhora nisso. Pode. Ah, na roupa? Mas o dom, né? Vamos Melhora. pensar. Então, eu, durante toda a minha vida corporativa... O que é melhora, né? Então, O que é melhora? A pessoa está inadequada, é uma coisa. A pessoa não está... É muito subjetivo falar melhora. Sim. Eu acho que Muito. não E rola você, assim. né, e talvez pode ser interpretado como ele já aqui nessa entrevista já está pedindo para eu me adequar a um padrão. Quem vai falar e para quem vai falar e como vai ser interpretado. Então, assim, cada vez mais a gente tem que entender, né? A hora que você vai falar alguma coisa para alguém, por quê? É o que a gente falou no paternidade, né? O que a gente falou sobre a desconstrução da masculinidade. Olha, por que não assim? E aí, quando você vem com base, e você ensina, e você fala por que não, a pessoa vai entender. Eu atendi uma vez uma moça que ela falou assim para mim, Gi, a vida inteira me falaram que, para ser elegante, tem que usar salto alto. Então, eu uso salto alto em qualquer momento, até meu chinelo de dedo é de salto alto. Então, isso colocou na cabeça dela, só que o salto alto dela era um salto grosso, grotesco, mas era salto alto. Quem que falou para ela que tinha que ser uma coisa fina, que tinha que ser de um outro jeito? Era aquilo que foi apresentado, aquilo que ela conhece. Então, por isso que eu falo que é falta de conhecimento. E para o homem, assim, Gi? Né? Perdão, Pam. Não, pode falar. Você falou, né, de salto alto. A gente tem alguns padrões assim para o homem se vestir no ambiente corporativo, né? É o sapato, aquele sapato com gel, ou é a bota, né? Nem a bota, é tanto. né? É mais sapato Sapatênis. marrom, preto, às vezes o sapatênis que esquece o sapatênis, né? Tem coisa mais bacana. Mas por que, Gi, você é contra o sapatênis? Não, o sapatênis ele tem muita informação. E perdão, Gi, o gerente de TI que se identifica mais com a forma de se vestir do gerente de inovação. E aí, como ele sente aquele movimento. Ele precisa se aproximar, porque normalmente engenheiro, né, o pessoal, eles têm pouca habilidade com as outras pessoas, né? Tem muita habilidade com a máquina. E aí, como que ele pode usar a roupa, Gi, para ir quebrando isso? Ou ele precisa se vestir igual o cara da inovação? Ou ele pode se vestir... Ou o cara de inovação precisa se vestir de forma informal? Como que é? Tem um uniforme informal, Isso, né? Poxa, peraí, mas o cara de inovação, ele gosta de usar camisa. E daí que ele gosta de usar camisa, né? E aí, como que a Ele gente pode associa usar camisa, isso, né? né?
cara é da inovação, tem camisas tecnológicas, tem camisa de manga curta, que nem você estava no outro episódio. Existem assim, dezenas de modelos de camisas que não é aquela camisa tradicional que a gente coloca um terno. Que o que vem na cabeça do homem é aquela. Porque é essa que foi disseminada e ele não consegue. E, assim, para que eu vou procurar outra coisa? Isso aqui está funcionando. Até que ele para, em algum momento, ele fala, mas eu me desconectei, gente, desse jeito aqui, eu não consigo passar inovação. E aí que, então, às vezes é pelo amor, mas às vezes é pela dor. Isso, tem um choque, tem um ruído. Isso. Porque quando ele começou, essa camisa era ok. Mas agora já passou 15 anos. E ele está com aquela camisa, mas ele está num outro momento, no outro patamar da vida dele, a gente olha para ele e fala, pô, um cara que fala de inovação, ninguém falou para ele colocar outra roupa? Geralmente é isso, ninguém vai falar para ele. Né? Aquela pessoa que está comentando também não vai falar para ele. Então, mas às vezes é legal falar, escuta, nossa, mas nem sabia que existia esse tipo de tecido, que você não precisa passar, que não dá cheiro, que se você suar, ela vai secar no seu corpo. Então, assim, tem tanta tecnologia, mas falta informação. E assim, não é uma obrigação, mas ele pode agregar mas a ela imagem mais pessoal, fortalece, profissional dele com a roupa, né? Isso. E algo importante que a gente está falando aqui, né? Nos episódios anteriores, a gente estava falando muito de se identificar e de se expressar e de colocar para fora. No mundo corporativo, a gente continua falando disso. Só que é muito importante que a gente entenda que tem algo que reflete também a nossa saúde, que é a criatividade e a espontaneidade. Isso são características, habilidades que todos nós temos. Mas algumas pessoas estão com isso mais reprimido, outras pessoas com isso mais desenvolvido. Isso são indicativos de saúde. A gente só consegue ser criativo e espontâneo se a gente está bem, se a gente está saudável. Quando a gente fala do mundo corporativo, a gente traz um terceiro ponto, que é a adequação. Então, é você ser criativo, ser espontâneo, mas estar dentro de uma adequação. Nossa. Muito legal. E não sabia disso. E a adequação que a gente está buscando não é adequação caixa e padrão. É estar adequado, não dá. Eu gosto de ficar sem camisa, mas ir para o trabalho sem camisa não é adequado. Ah, mas eu sou espontâneo, eu sou criativo, mas não tem adequação, então não vai dar para a gente seguir aqui. Uma coisa muito importante da entrevista, né, que aí a pessoa vai, ela se cuidar, é um plus para a entrevista. A gente não está falando e a gente não apoia a empresa só contratar pessoas num padrão de estético e tal. É você continuar sendo você, mas você trazer uma adequação ou uma segurança. A gente está falando da pessoa estar vestida adequadamente dentro da sua segurança. Então, não é que o cabelo tem que estar alinhado, que a roupa tem que estar engomada. Não é isso. Traga para a entrevista de emprego a sua adequação, a sua espontaneidade, a sua criatividade, mas a sua adequação, porque isso vai te trazer segurança, saúde para expressar quem você é. Muito. Né? Vai Nossa, fortalecer perfeito isso quando você trabalha, voltando para essa pessoa aqui da inovação. Se ele se mostra conectado também com aquilo que ele faz, só fortalece o que ele está fazendo. Sim. Né? Então, assim, você olha para o cara e fala, onde você trabalha? Você é advogado? Não, trabalho na inovação. Aí você fala, mas não parece, Não você parece parece. advogado. Aí o cara... E o advogado que parece da inovação? Então, Mas acho que não tem problema. Eu tenho que parecer alguma coisa. aí que né? tá. Tudo depende. Se o advogado trabalha com inovação, porque há escritórios grandes de advocacia, que tem, né, várias vertentes ali, e uma delas é trabalhar para inovação. E você acha que esse cara, se ele for de terno e gravata para uma startup, modelo tradicional, ele vai se conectar com a moçada? Vai distanciar, né? Vai distanciar. Não, não vai. E aí o advogado, ele tem que estar ali, na sua postura, porque quando a gente fala de um advogado, a gente quer o quê? A gente quer segurança. Eu quero que você ganhe para a minha causa. Algo que Primeira segure coisa. a identidade. Mas, a né? adequação aí, né? Eu tenho que ter identificação com ele. Como que as pessoas de 25, 30 anos se conectam com aquilo que que gera autoridade? Você tem que entender um pouco de imagem, de semiótica, do que está acontecendo no mundo, para saber como que essa galera
se conecta, para você se conectar com o seu cliente. Isso. Entendeu? Para você conseguir falar. Você fala com adolescentes. Você tem idade de Eu ia dar esse adolescente? exemplo. Então, nós vamos conversar, eu quero escutar sobre isso. Então, a Pâmela fala psicóloga que vai falar com os adolescentes. Ela vai aparecer lá inteirinha, de marrom, óculos, terninho, o palito óculos, no cabelo. escarpã, para falar com os adolescentes. Você vai estar Não vai próxima. estabelecer a conexão. Mas é né? muito interessante, né? Teve uma época que eu ia muito para a sala de aula, né, com os adolescentes, e eu nunca me apresentava como psicóloga. Eu perguntava, né? E aí, o que vocês acham que eu vim fazer hoje aqui na sala com vocês? Ah, é professora de artes, porque eu sou exagerada nas cores e tudo mais. Professora de artes, não, professora de história. Não, é teatro, é não sei o quê. Nunca era. Era um ou outro que psicóloga, porque ouvia, às vezes, a maneira de eu falar, é psicóloga. Mas era um ou outro, porque tem o estereótipo. Né? E quando eu me formei, gente, foi uma crise existencial. Eu não estou pronta. Eu não Nossa. falo centrada, eu não uso óculos, eu sou despojada. A Gi me conhece há muito tempo, ela sabe, né, a expansiva que foi uma crise. E aí, dentro da terapia, entender, Pâmela, isso é uma característica de conexão para o público que vai se identificar com você, que você vai se identificar. Tem pessoas que se identificam. Fato. E está tudo bem, Mesmo não tem porque um padrão. A psicologia está caminhando para uma coisa mais perto, e não do tipo... É que lá em 2007, 2008, não era assim, né? Gente, mas eu acho que a gente está caminhando para uma conexão. Sim. O ser humano precisa de conexão um com o outro. E tudo aquilo que a gente puder usar para estabelecer essa conexão, a gente deve usar. E a imagem é essencial nesse caso, né? Então a gente vem buscando. Você vê, né? Sei lá, você vê as imagens de Steve Jobs, os CEOs e tal. Muito raramente, hoje em dia, eles aparecem de terno e gravata. E aí, se você pegar mais antigamente, era a regra. E por quê? Isso não é por acaso, porque a gente precisa dessa conexão. E a roupa, a imagem, não só a roupa, né? A imagem como um todo, ela contribui com isso, né? E isso, pós-pandemia, aumentou muito a necessidade da gente se conectar mais ainda. E eu vejo o recurso da imagem de IPAM como uma a mais, algo a mais, assim, uma fortaleza, assim. A gente pode usar isso como um diferencial. Então, o profissional que busca melhorar a sua imagem, porque os outros percebem a nossa imagem, né? A gente percebe a nossa imagem, mas a nossa imagem, na maioria do tempo, ela é percebida pelo outro. Então, se a gente puder, né, fortalecer isso, melhorar, isso com certeza vai contribuir para o nosso desenvolvimento profissional também. Além da gente estar identificado com aquilo que a gente estar mais à vontade para fazer aquilo que a gente quer fazer, a gente vai ter também a percepção vindo de fora. E isso é inegável, isso contribui para o nosso desenvolvimento, para a alavancagem da nossa carreira, para o nosso desenvolvimento profissional. Então, principalmente quando a gente vai subindo o nível hierárquico, são pequenos ajustes, né? Você tem menos, em tese, ajustes para fazer num C-level do que num júnior. E aí você vai mexendo são pequenos ajustes. E a imagem vai fazer um diferencial. Talvez a imagem de um líder e o exemplo que ele vai dar através dessa autoimagem para a sua equipe é muito significativo e pode transformar a cultura daquele departamento, daquela área e daquela empresa como um todo. Então, acho que isso tem que estimular os líderes a fazerem isso. Assim. E dependendo, né, do nível, ele vai ter mais contato, né, ele vai ter muito mais chance de se expressar através da imagem do que da fala e do contato. Porque talvez ele não atinja, ele não tenha, né, como muito contato com o pessoal que está mais, né, hierarquicamente nível, mais distante. Com certeza. Toda imagem, ela afasta e ela atrai, né? As pessoas, fato. O que a gente tem que saber é o que eu quero atrair e o que é que eu estou afastando. Então, o direcionamento que eu dou sempre é esse, claro. Um jovem, ele quer começar, eu sou um advogado, quero trabalhar de tênis. Primeiro, qual a instrução? Vamos entender primeiro como que é o escritório que você vai trabalhar. Né? A gente tem que se adequar àquele local para a gente, primeiro, conquistar a nossa autoridade, para depois a gente cada vez mais ir colocando a nossa personalidade. Então, para quem está começando, primeiro entende, eles aceitam? Que legal, qual é o tipo? Como que é? Vai um dia,
testa. Mas eu sempre falo para as pessoas que o problema não é o tênis. O problema é como você usa o tênis. É isso. Né? Perfeito. O problema não é o tênis. Gente, como que está esse tênis? Ele está todo esculhambado, todo sujo, todo sem cadarço, todo desgranhento? Aí também não dá. Claro. Né? Não, é um tênis que você usa só, você vai lá, usa para trabalhar, e no final de semana você lava, o tênis está bonitinho. Pode ser sua tal. assinatura de identidade, tênis, inclusive. Exato. O advogado pode estar de blazer, né? Pode estar Maravilhoso. formal e pode estar de tênis. Aquela é a assinatura daquele advogado. Pode. Ou daquele líder. Sim. Ou né? Imagina ele indo, lidando com jovens. É. Imagina ele estando todo naquele terno quadrado ou estando num costume maravilhoso e com tênis bacana. Ele vai se identificar super né, com os funcionários. O que eu falo é só o cuidado entre uma coisa e outra é, quando você está começando, primeiro entende o contexto, para você ir ali pegando, né, essa autoridade que você vai mostrar que você tem naquilo que você faz, e galgando os passos. E quando você é líder, e você se veste de uma forma mais informal, ali no contexto da sua empresa, se a sua empresa permite, veja como é a cultura daquela empresa, porque a gente tem que respeitar a cultura da empresa. Né? A gente tem que entender o que é a empresa. Não, a empresa aqui, eu posso trabalhar de bermuda. Tem empresa que não pode. Aí você vai de bermuda? Não vai. Tem banco que já permitiu que os homens vão trabalhar de bermuda. Por quê? Porque é muito calor. Às vezes, no Rio de Janeiro, o cara antes era só terno e gravata. Então, assim, isso tudo, você está desenvolvendo a sua imagem, você está respeitando a cultura da empresa e você está ali, aos poucos, impondo a sua personalidade também. Né? E, claro, quando você tem um líder, você é um líder mais aberto, que você chega, você conversa, você se veste de uma forma informal, as pessoas que estão ali, e você está sempre, é informal, mas está tudo no lugar. É isso que eu quero dizer. Calça jeans e camiseta, é informal? É. Como que é essa calça jeans, essa camiseta? É uma calça, você está todo dia com a mesma calça, tanto que ela já fez até a marca da carteira? Sabe? Aquilo. Ela é rasgada, não é rasgada? Como que é o corte dela? Isso é uma imagem, a semelhança que você está dando lá para os seus funcionários também. Perfeito. O desleixo. Exato. Né? Isso Nossa, super... olha, o cara acordou não de novo. Não adianta fechar o olho para isso, né? O desleixo. Então, assim, todo esse cuidado, gente, a gente está falando de cuidado, pessoal, e para você mesmo, não é para ninguém. Primeiro é para você, para depois ser para as outras pessoas, e isso só vai evoluir, fazer com que você evolua na sua vida. Ponto. Né? E quando você falou do Mark Zuckerberg ou do Steve Jobs, quando eles optaram por estar sempre do mesmo jeito, é o seguinte, a gente tem um limite de escolhas que a gente pode fazer por dia. O nosso cérebro tem um limite. Tá? Então, de manhã, você tem que assinar alguma coisa que é um negócio muito, muito puxado, faça de manhã. Porque a hora que chega à noite, a sua fadiga de decisão, é esse o nome, você já está do tipo assim, o que você quer jantar? Escolhe você, escolhe você, escolhe você, escolhe você. Não é assim, quando você tem um cônjuge, pergunta, tá, onde a gente vai, japonês ou italiano? Ah, escolhe você, escolhe você. Sabe por quê? Você não aguenta mais escolher. Já foi. Então, aí eles optaram por estar do mesmo jeito, porque eles querem ter menos. Eles têm outras coisas para decidir. Perfeito. Né? Então, ali, a fadiga, eles não querem ter fadiga emocional com isso. Assim como Barack Obama só usava terno azul. E alguém escolhia para ele, porque ele falou, eu tenho outras coisas para decidir, do que eu ficar decidindo a roupa que eu vou colocar. Então, para determinadas pessoas, é um momento de estresse. E a pessoa ama ter o uniforme, porque daí ela não tem que pensar. Muitas pessoas são adequado a ela. Né? E varia bastante também a sua vestimenta e o nível do impacto social. Né? A gente está falando para essas pessoas que têm um grande impacto. Vai sair, né, na imprensa, vai sair aí na mídia. Né, eu, hoje, ok, vou sair aqui, mas amanhã o máximo que eu vou impactar é um paciente por vez ali que eu vou atender. Mas você está sempre... Mas eles se identificaram com você em algum momento. Sim. Né? A hora que te viram. Você tem que né? manter. Né? Então, aqui hoje, né, para quem vai assistir, vai ter gente que vai se identificar e tem gente que não vai se identificar. Isso aí, e o mais bacana disso, de você colocar isso na sua imagem, é você entender que é assim. Você vai afastar e você vai atrair as pessoas. O tesão disso tudo é você saber o que você quer atrair
ou quem e o que ou quem você quer afastar, porque a imagem tem esse poder. Sim. E ponto. Sem dúvida, e não adianta a gente negar isso. Ao contrário, acho que vale a pena reconhecer e usar isso como uma fortaleza, assim, como algo a mais para você alavancar ou dar o próximo passo, ou se você empreende, vender melhor a sua empresa. Eu acho que a imagem e a roupa contribuem muito para isso, assim. É exatamente É isso. Então, isso. também nem sempre a gente está com vontade de, hoje eu vou. Gente, tem gente que, às vezes, a gente quer sair, entendeu? É. Sem pensar muito. Ok, entenda que existe uma comunicação. A comunicação da imagem, ela vai vir antes da comunicação da sua voz. Então, ainda que você tenha um ótimo currículo e tenha um vasto conhecimento, se eu olho para você e justo naquele dia você não está me passando aquela comunicação de imagem naquela entrevista X, vai ter outras pessoas tão iguais a você ali, e o seu diferencial vai ser através da sua imagem. Uhum. Faça essa diferença através da sua imagem, já que todos os currículos vão estar todos ali iguais, né? O que eu vou falar? Acho que o que mais pega mesmo, assim, o cerne de tudo é você saber o que você está comunicando. Então, se a pessoa quer sair de rider, enfim, de chinelo, se a pessoa quer sair de chinelo e meia, se a pessoa quer sair de camisa de time e bermuda, sei lá, para baixo do joelho, isso é um gosto dela? É ela, mesmo é falta de conhecimento. Entenda que você está fazendo, você está passando ali uma mensagem. O que interessa é isso. Qual é a mensagem que você está passando? Você está entendendo que você está passando uma mensagem? Ainda que você seja o melhor técnico naquele segmento, entenda como que você vai passar essa sua confiança, essa sua autoridade para a empresa onde você trabalha, além do seu conhecimento técnico, também na sua imagem. Eu acho que é isso, né? Você potencializar isso que você já é. Então, dentro do contexto onde você está, entenda qual é a adequação solicitada. Isso mesmo. Né? E aí se adeque, mas levando você, levando sua essência, levando o seu estilo, levando as suas habilidades, Não emoções. seja um personagem. Isso. Né? Acho que é por aí. Ou escolha os momentos que você vai precisar usar a persona, né? Tem alguns momentos que a gente precisa. Precisa. A Pam falou da adequação, né? Não tem como um advogado, de novo, usando o exemplo, despachar ou fazer uma sustentação oral sem usar a roupa adequada. Né? Ali ele vai precisar vestir a beca, ele vai precisar vestir se vestir de uma persona, né? Mas nos outros momentos eu acho que tem que usar e abusar dos recursos de imagem para poder alavancar e fortalecer suas habilidades pessoais e profissionais, assim. Isso mesmo. Cuida da sua higiene, do seu cabelo, dos seus dentes, que a imagem pessoal também é dente, gente. Às vezes a gente vê as pessoas que se preocupam tanto com o botox, mas e os dentes? Né? Então, assim, primeiro isso, e entenda que as primeiras impressões estão no rosto. Né? Então, entenda o que é que você está comunicando ali, para você também causar uma primeira boa impressão. Aquela que fica, aquela que você quer, aquele único momento. Isso O que é que você quer causar? Certo? Para você e se apresentar para o mundo. Sempre primeiro para você, para depois isso ser para as outras pessoas. Você se sentindo bem, isso vai reverberar, e aí você só tem a ganhar. Certo? Certíssimo. Então, terminamos aqui o nosso terceiro episódio. Desveste, vem mais por aí, fica com a gente. Logo mais, outros episódios e a gente vai falar, tá? Felipe, Pam, muito obrigada por vocês estarem aqui, meus queridos. Obrigada.